Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação, Solange Matilde. Olá, amigos da Revelação Cósmica, da Rádio Atlan, nossos conhecidos, familiares, nossos amigos e também nossos pacientes, né? Porque muita gente aqui é terapeuta. Então sejam todos bem-vindos e mais uma vez com vocês o meu programa que é Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Exatamente com essa ideia, né, de você seguir o seu caminho e ir aprendendo ao longo da sua vida. Porque assim, a gente não pode desperdiçar a vida que nós recebemos só trabalhando ou só fazendo coisas que não têm a ver com o nosso autoconhecimento. Hoje nós vamos falar de estruturação de tempo. Nós já falamos no programa anterior, mas vamos continuar falando aqui mais um pouquinho, mais numa pegada reflexiva. Mas antes da gente seguir, eu vou ler uma pequena história do tarô do Osho, que é um tarô para meditação. A gente tira esse tarô, lê a historinha e medita sobre aquele assunto. Então, muito legal a gente fazer isso diariamente, ou até esporadicamente, né? O importante é que as fábulas, as histórias, os contos mexem com o nosso psiquismo. É uma linguagem que entra de uma outra forma que não é o puro racional. Então, a que eu tirei hoje chama-se Mente. Esteja pronto para tomar responsabilidade pela criação de sua própria miséria, alegria, negatividade, positividade, inferno ou paraíso. Quando essa responsabilidade é entendida e aceita, mudanças começam a acontecer. Esteja aberto a uma nova possibilidade. Há uma famosa parábola assim. Era uma vez um homem que estava viajando e acidentalmente entrou no paraíso. E no conceito indiano de paraíso existem árvores dos desejos. Você simplesmente senta debaixo delas e deseja qualquer coisa. Imediatamente seu desejo é realizado. Não há intervalo entre o desejo e a sua realização. O homem estava cansado. Pegou no sono sob a árvore dos desejos. Quando despertou, estava com muita fome. Então disse: estou com tanta fome, desejaria poder conseguir comida de algum lugar. E imediatamente apareceu a comida, vinda do nada. Simplesmente uma deliciosa comida flutuando no ar. Ele estava tão faminto que nem prestou atenção de onde a comida viera. Quando se está com fome, não se é filosófico. Ele comeu imediatamente. E a comida era tão deliciosa. Depois, a fome tendo passado, olhou à volta. Agora estava bem satisfeito. Outro pensamento surgiu em sua mente. Se ao menos eu pudesse conseguir algo para beber, e como não há proibições no paraíso, imediatamente apareceu um excelente vinho. Bebendo vinho relaxadamente na brisa fresca do paraíso, sob a sombra da árvore, começou a pensar. O que está acontecendo? O que está havendo? Estou sonhando? Não existem espíritos ao redor fazendo truques comigo? Os espíritos apareceram e eram ferozes, horríveis, nauseantes. E ele começou a tremer. E um pensamento surgiu em sua mente. Agora vou ser assassinado com certeza. E ele foi assassinado. Esta é uma antiga parábola e de imenso significado. Sua mente é a árvore dos desejos.
O que você pensa, mais cedo ou mais tarde se realiza. Às vezes o intervalo é tão grande que você se esquece completamente que desejou aquilo. Então, não faz a ligação com a fonte. Mas se olhar profundamente, perceberá que todos os seus pensamentos estão criando você e a sua vida. Eles criam seu inferno e paraíso, seu tormento e alegria, o negativo e o positivo. Todos aqui são mágicos e todos estão fiando e tecendo um mundo mágico ao seu redor. E aí são apanhados. A aranha é pega pela sua própria teia. Ninguém o está torturando a não ser você mesmo. Em uma vez compreendido isso, mudanças começam a acontecer. Então você pode dar a volta, mudar seu inferno em paraíso, e é simplesmente uma questão de pintá-lo a partir de um ângulo diferente. A responsabilidade é toda sua. E assim surge uma nova possibilidade. Você pode parar de criar o mundo. Não há necessidade de criar paraíso e inferno, não há necessidade alguma de criar. O Criador pode relaxar, aposentar-se. E a meditação é a aposentadoria da mente. Quanta coisa essa fábula, essa parábola nos diz, né? Como será os pedidos que você está fazendo aí na sua árvore dos desejos? Eu costumo escrever muito sobre as minhas experiências e as minhas metas a serem cumpridas. Assim, de uma maneira simples, tá? Não precisa nada de especial. Às vezes é só uma listinha ali para a semana, para o mês, para o ano, enfim. Eu gosto muito de deixar claro para mim mesma o que é que eu desejo. Já que esses pensamentos que nos assustam, os pensamentos negativos, que vêm de muitos lugares, basta você ligar uma televisão e assistir um jornal cheio de tragédias aí, né? Então, nós temos muito mais estímulos negativos do que positivos. Então, talvez a nossa árvore esteja ouvindo tudo isso que a gente está ouvindo todos os dias. Então você pode mudar de atitude. E uma das atitudes é você começar a ter um tempo de qualidade para você. Um tempo em que você pode se dedicar ao seu autoconhecimento, à sua espiritualidade, fazer mudanças. Não amanhã, nem depois, mas no aqui e agora. E só por hoje você vai tentar fazer isso. Esse é um lema do AA, dos Alcoólicos Anônimos, né? Eles se comprometem a fazer alguma coisa, no caso deles, evitar a bebida ou qualquer outra compulsividade que eles tenham, só pensando no dia, o que é o suficiente. Mas se a gente pensa em tempo, a gente logo lembra de Cronos, né? Eu vivo dizendo, Cronos me chama, Cronos está me engolindo, porque realmente é muito difícil estruturar o tempo. E a ideia aqui é trazer informações para que você entenda o seu tempo. Então, Cronos é da mitologia grega, é um titã do tempo e foi o rei dos titãs, conhecido também como o rei dos titãs, filho de Urano e Gaia. E no seu aspecto destrutivo, o tempo é invencível, né? Que rege os destinos e a tudo devora. Ele castrou e destronou seu pai Urano e tomou-lhe o assento, o trono. E Cronos, com medo de que acontecesse a mesma coisa com ele, ser destronado pelos filhos, ele os engolia. Por isso que a gente fala que Cronos devora a gente, ele devorou os filhos, né? Depois, lá numa situação posterior, fizeram ele vomitar os filhos. Mas
Pensando em Cronos, que está aí nos nossos calcanhares todos os dias e nos engolindo o tempo todo, sem dar muita chance da gente escolher o que a gente quer, o que deseja, ou até ter a percepção do tempo, é que eu quero trazer e falar mais um pouquinho sobre a estruturação do tempo. Porque assim, ao nomear, ao analisar, ao planejar mudanças, começa a ter um sentido o tempo. É como se você pudesse, de alguma forma, não controlá-lo, mas de alguma forma ser seu parceiro ao invés de o seu devorador. Agora, você não está interessado em pensar em estruturação do tempo? Então vai para outras grades do programa, porque aqui nós vamos trabalhar estruturação do tempo sim, até o último segundo do programa. O seu tempo é o seu capital. Há quem diga que pagamos tudo com tempo e não com dinheiro. Tem um filme muito interessante, não vou me lembrar, só para variar um pouquinho, né? Porque eu lembro o filme na hora, não planejei falar sobre o filme, que tudo é medido pelo tempo. As pessoas, se elas desejam coisas, ela tem que pagar com o tempo dela. E evidentemente, pessoas que são mais hábeis na conversa, na sedução, elas ganham muito tempo de outras pessoas. Enquanto as pessoas que são mais modestas, têm dificuldades, elas não conseguem ganhar mais tempo de outras pessoas. Portanto, elas estão fazendo de tudo para conseguir um pouco de tempo. E tem outras que deixa seguir, né, até o seu fim. Vamos lembrar sobre a estruturação do tempo, que eu falei que ele é estruturado em 6 partes, são 6 possibilidades de estruturação do tempo. Isolamento, rituais, atividades, passatempo, jogos psicológicos e intimidade. A gente falou exaustivamente sobre cada um deles e nós utilizamos todos. Não é algo que alguém se isente dele, né? Porque nós estamos num planeta onde o tempo, essa sensação do tempo marcado existe. A gente vê o dia e a noite, hoje a gente vê nos ponteiros do relógio, no marcador do relógio, que o tempo vai passando. Então, na medida do possível que a gente estrutura, ou a gente conhece essa estruturação do tempo, dada pela análise transacional e pelo Eric Berne, isso pode fazer algum sentido para você. Então, é para que você faça uma reflexão. Depois eu vou sugerir que você faça um exercício para compreender como é o seu tempo no aqui e agora, neste momento da sua vida. A gente então depois vai trabalhar com tempograma. A análise transacional ela é rica de diagramas. Ela coloca tudo para medir e para analisar em diagramas, né, como cariciograma, egograma. Isso nos ajuda a olhar de uma maneira diferente, não de uma maneira subjetiva, mas de uma maneira mais lógica. A nossa mente hoje em dia está muito mais lógica do que subjetiva, né? Embora a matemática seja tão subjetiva, mas eu estou dizendo no foco do fazer, e não do foco do contemplar, do meditar, do observar. Então, assim, hoje nós vamos dar um tempinho no nosso tempo para entender a estruturação do tempo. No entanto, Cronos já se faz presente aqui no programa e está me chamando para dar um intervalo. Então, você espera um minutinho aí que eu volto daqui a pouquinho. Não vai para outro lugar, fica aí comigo, tá bom? Voltamos. Cronos me vomitou aqui, mas já está nos meus calcanhares. Mais 15 minutos aí de programa. Então, o isolamento, ele tem um fator positivo, que a gente se isola para fazer meditação, algum tipo de criação e estudo.
A forma negativa é o retraimento, né? Aquele momento depressivo. E aqui não há contato com ninguém, não se recebe nem se dá nada. O segundo é o ritual, são os cumprimentos e as cerimônias repetitivas, né? A característica é ser sempre do mesmo jeito. E elas são positivas se assim o são. É gostoso alguém nos cumprimentar, ou é gostoso participar de algum tipo de cerimônia. Talvez nesse momento a gente possa ficar um pouco quietos, né? Porque nós estamos tão agitados. E a forma negativa são as compulsões, o excesso de rotina, as burocracias, os sacrifícios. As carícias aqui são escassas. E aqui eu estou falando de carícias no sentido de troca de contato, de estímulos, pode ser carícias físicas como psicológicas. 3, atividade é qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de diversão, de hobby, e é positivo, claro, se a gente não tiver no excesso aí do trabalho, né, com burnout, hoje tão famoso. E negativos são os delitos e as vinganças, e tem o ser humano mesmo que adora fazer uma vingança e planeja, e muitas pessoas cometem delitos até de uma maneira profissional. A gente percebe que a criminalidade está muito bem organizada. As carícias são sempre, podem ser positivas e negativas, né? Quando a gente está trabalhando, a gente recebe um salário, recebe uma promoção, na diversão também a gente se alegra. E nos delitos e vinganças, a maneira negativa, provavelmente aconteça alguma coisa que possa cercear a pessoa, ela pode ser detida, ela pode ser incriminada, ou fica entregue ao próprio núcleo, né? Porque existe muita competição aí nos delitos e pode ser objeto de uma resposta de vingança também. 4, passatempos são as conversas sociais amáveis, positivas são amáveis, gostosas, que caminham, tá? Sempre a gente fala de uma coisa e aquilo vai caminhando. No outro programa eu falei os tipos, por exemplo, a gente adora falar, né? Acho que é cesta familiar, que é falar, nossa, mas vocês viram o preço dos ovos, como subiram? Ah, mas a vida está pela hora da morte. E o frango, então? Ah, mas a batata, por causa das chuvas, também subiu e assim por diante. Todo mundo sabe fazer um pouquinho dessa conversa de passatempo. Os homens vão lá para jogos de futebol, automóveis e sei lá mais o que. A forma negativa do passatempo são as intrigas e as queixas, né? A famosa fofoca que a gente se reúne para falar mal dos outros. As carícias aí são sempre negativas, né? Quando não se chega a lugar nenhum e ainda vai tratar da vida alheia. Evidentemente que nas conversas sociais é agradável, mas assim, ninguém está trocando muita coisa, ali está todo mundo desejando a oportunidade de falar. Então talvez ela fique saciada com a conversa, mas de fato não tem muito ganho. 5 são os jogos psicológicos, não há formas positivas de jogos, todas as formas são negativas e as carícias são bastante negativas também. Acho que ela é positiva quando você consegue entender o que é um jogo psicológico e você consegue sair. Jogos psicológicos são tão importantes que a gente já falou algumas vezes dele, mas nós vamos fazer um programa especificamente sobre jogos, um ou mais. Porque se você dominar esse conhecimento e você mudar, a sua qualidade de vida vai ser completamente diferente. Eu posso garantir porque eu já fiz isso. E 6, a intimidade. As suas maneiras positivas são afeto, compaixão, proteção e criação conjunta.
Lembra que eu falei que às vezes a gente tem compaixão por pessoas que perderam entes queridos, que sofreram um acidente e estão no hospital. Vocês não imaginam quanto essa compaixão é importante. Eu trabalho com pacientes oncológicos, sou mais clínica, né? Não estou no hospital, mas faço parte de um comitê de ética do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo. Hoje mesmo a gente teve reunião sobre pesquisas da cabeça e pescoço, onde está se falando de microcirurgias, de cirurgias mais estéticas, né? Para que as pessoas não fiquem marcadas pelo aquele câncer que elas passaram. Então é um ambiente que precisa de muito compaixão. Lembrando que o excesso de compaixão também faz mal, tá bom? A forma negativa é o sadismo e o masoquismo. Há quem tenha prazer, né? Aí é prazer sexual nesse tipo de relação. Hoje já está até meio normalizada, se fala abertamente disso, e algumas pessoas colocam isso com imenso prazer, né? Mas dá para ver que saem roxas, queimadas, machucadas, e a gente tem que entender que pode ter só no nível ali de brincadeira, mas pode ter consequências um pouco mais sérias. Tanto é que os grupos mais sérios sobre isso, eles têm uma senha para que possa parar, né, com aquele tipo de tortura lá. Mas enfim, isso é tema até para outro programa. As carícias são negativas aqui. Então, todos nós exercemos essas funções no tempo. Não há como a gente não se isolar, não há como não fazer algum tipo de ritual. Então, agora a gente vai brincar um pouquinho. Brincar não, a gente vai falar sério. A gente vai fazer o tempograma. Né? Se você entendeu bem o que é cada um desses pedacinhos, a gente dividiu para dar algum sentido didático, você vai examinar isso, pode pôr no papel de preferência, porque assim na mente mistura muito, tá? Põe no papel. Então você põe lá isolamento, ritual, atividade, passatempo, jogos, intimidade. E aí você vai pensar num dia útil e num dia de descanso. Pode ser 2 linhas embaixo dessas palavras e você vai pensar, por exemplo, num dia útil, quanto de isolamento você tem no seu tempo. Pensando, né, que num dia útil é ali 100% daquele dia. Então, pensa que na soma dessas numerações você vai atingir um dia que seria o 100% desse tempo. A gente está diminuindo, né, para poder ser visível. Isso não quer dizer que possa ter tempos diferentes, mas aqui é uma amostra de um dia útil e de um dia de descanso, porque os comportamentos se modificam, né? Então, isolamento é provavelmente que você passe menos tempo em isolamento num dia útil, a não ser que você seja um profissional que trabalha sozinho, né? Na criação de um texto, de uma figura, de uma imagem, os programadores de computadores, enfim, os artistas, e até uma costureira, né? Tá criando ali um modelo novo, fica muito focada naquilo, né? Então a gente sempre está pensando que não tem ninguém à nossa volta. Então, do dia útil, quanto tempo você passa sozinho? Hoje em dia, trabalhando em casa, né, home office, a gente pode misturar um pouco as coisas, porque quando você está falando com alguém ou está trabalhando em conjunto com alguém, mesmo que seja à distância, você está em atividade, você não está em isolamento. Então, quantos por cento em isolamento? Rituais, todo mundo faz rituais, como eu falei. Então, assim, para você gasta muito tempo fazendo rituais? Então, por exemplo, tem algumas pessoas que gostam de se dedicar um tempo à meditação, ou à oração, ou ao terço. Como é isso para você? Quanto tempo do seu dia você gasta com isso? Você pode usar também de maneira negativa, né? Pode estar querendo aí cuidar de uma compulsão sua, por exemplo.
Se você tem uma compulsão de higienização, talvez você gaste muito tempo lavando suas mãos ou higienizando as coisas na sua rotina aí, né? O compulsivo, ele quase não sai da rotina, gente. Atividade, essa é fácil, né? A gente passa, sei lá, 8, 10, 12, 18 horas do nosso tempo em atividade, né? E eu tô falando de atividade com trabalho, não é atividade com lazer, né? A gente pode até dividir aqui, se você preferir atividade com trabalho e atividade com lazer. O passatempo. Quando é que você joga a conversa hora num dia útil? Ah, eu sei. Ali na hora do cafezinho, não é verdade? Você dá uma paradinha, vai lá, às vezes faz uma fofoquinha ou escuta uma fofoquinha, ou troca alguma ideia ali do dia a dia, bate um papo leve para em seguida voltar para a atividade. Jogos, eu acho que a maioria aqui ainda não domina o que é jogos, mas pode colocar aí, sei lá, uns 30% do seu tempo você fica ocupado com jogos, uma média. Intimidade. E aí, hein? Como é a intimidade? Né? A gente não está falando de intimidade sexual, mas a gente está falando de intimidade de conversas profundas. Pode ser que esteja zero. E num dia de descanso? Você consegue perceber? Talvez aí no dia de descanso você queira ficar isolado, né? Assim, tipo, eu às vezes falo, né? Quando foi uma semana muito atribulada, eu falo, no final de semana eu não quero botar o nariz para fora do portão. Não quero tomar uma gota de sol, porque eu estou exausta, eu quero ficar em casa. E às vezes acho até bom as pessoas saírem para eu ficar um pouco sozinha. Para quê? Para não fazer nada, às vezes, para esvaziar a mente. Os rituais vão estar presentes num dia de descanso, a não ser que você passe 100% do dia isolado. A atividade aí deveria ser de lazer e não de trabalho, porque o dia é de descanso. Passatempo aí é legal, né? Gastar bastante tempo com passatempo, encontrar com os amigos, jogar conversa, sem pensar em muitas coisas. Você tem essa prática? Você faz isso? Joga a conversa fora, vai tomar lá uma cerveja, um vinho com os amigos e dá risada, fala besteira. Bom, se não faz, tá precisando, hein? Os jogos podem entrar, infelizmente, num dia de descanso e eu continuo jogando 30% aí do tempo. E intimidade é um bom momento num dia de descanso você trabalhar com intimidade, né? Ter conversas mais profundas com pessoas que lhe agradam, com seus familiares, com o seu par. Parece assim um gráfico bobinho, mas não é. Ele é muito importante para que você entenda o que você faz com o seu preciosíssimo tempo. Porque o relógio não para. Cronos já está aqui atrás de mim querendo dizer, olha, o bloco já está terminando, corre. Nós vivemos correndo. Acho que a gente foge do Cronos, né? Porque sabe que ele vai engolir. Então a gente dá uma esticada nas pernas para ver se consegue fugir. Mas nesse nosso tempo, nesse nosso planeta, é aonde nós vamos chegar. Nós vamos chegar lá no dia da nossa morte. Porém, Cronos provavelmente está lá na espiritualidade nos esperando também. Eu não me lembro como essa questão do tempo na espiritualidade, talvez ele seja mais lento. E ia dizer, mas lá pelo menos a gente não precisa trabalhar, mas parece que sim, né? Enfim, lá a gente também vai ter Cronos nos nossos calcanhares. Bom, provavelmente você ainda não fez esse diagrama aí, mas depois que você fazer, tire suas próprias conclusões. E pergunte a você mesmo se você está fazendo o que você gosta, se lhe convém o tempo desta forma que você está usando. E pode também perguntar a você mesmo como está a troca de carícias, de afagos, de estímulos positivos. Assim, poucas pessoas tomam consciência do passar do tempo e acabam desperdiçando e acabam perdendo as fontes mais gratificantes que podem obter. E ficam gastando tempo como se ele fosse eterno. O tempo não é eterno.
Cronos não tem pudor, ele vai te engolir. E ele já me deu meu tempo aqui, eu já volto com vocês para a última parte do programa. Até daqui a pouquinho, fiquem aí me esperando. Voltando aqui com vocês, estamos falando sobre estruturação do tempo. E eu dei uma ideia aí para vocês usarem uma forma de ver como é a sua estruturação do tempo, até para que você possa fazer algumas mudanças. Eu tô tirando esse tempograma do livro Análise Transacional ao Vivo, do Roberto Cortes, que é um livro muito bom. Ele é um autor muito didático, se explica muito bem. E análise transacional também é fácil, né? Então, sei lá, acho que uns 25 anos ou mais que eu fiz a formação em análise transacional e tenho vários livros aí sobre análise transacional. E neste livro aqui eu tinha feito o tempograma e fiz no livro, né? Então, assim, colocando também esse exercício para mim mesma, de um dia útil e de um dia de descanso, eu vi que muitas coisas mudaram aqui no meu tempograma. Por exemplo, num dia útil eu tinha mais tempo de isolamento. Se eu não me engano, eu não marquei a época, que ano que eu comprei o livro, mas certamente está ali perto da minha formação. Eu acho que eu estava casada e não estava trabalhando fora pela quantidade de atividade que eu coloquei aqui. Então, um dia útil para mim era assim, 35% eu estava em isolamento, 10% em rituais, 15% em atividade, então não trabalhava e tinha pouco lazer. O trabalho doméstico aqui também entra, né? Mas ele pode entrar como ritual, se a gente faz sempre de maneira rotineira, sempre a mesma coisa, né? Por exemplo, eu ainda tenho algumas rotinas, mas talvez a gente tenha que levantar, fazer o café da manhã, aí lava a louça, aí limpa a casa, aí não sei o que, lava e passa e bababá, e faz almoço, aquela rotina também pode entrar aí mais ou menos como um ritual, né, uma atividade. Então, no meu caso aí eu considerei mais a parte de trabalho e esses 15% era de coisas que eu estava fazendo em casa. Passatempo 30%. Era uma época que eu fazia muito fofoca, isso eu me lembro, tá? Tanto num dia de descanso como num dia útil, porque só com a terapia e com o curso de análise transacional que eu fui me ligando que na família tinha um hábito de se falar um do outro e eu embarcava nisso. E vou dizer para vocês, sentia até um certo prazer. Hoje eu não sinto mais prazer com isso, mas naquela época eu sentia. Eu pus aqui 10% com jogos psicológicos, mas certamente hoje olhando para trás não era 10%. Eu diria que acho que uns 30%. Intimidade praticamente nenhuma. O meu casamento já estava muito comprometido e o que eu tinha com ele era mais uma relação sexual e não uma vida de conversas íntimas, de parceria, de cumplicidade. Um dia de descanso também não era muito diferente, algumas coisas mudavam, né? E hoje, vou fazer com vocês uma comparação. Hoje eu colocaria 25% de isolamento, que é a minha parte de estudo. Estudo bastante para diversas situações, estudo a condição do paciente. Rituais, a gente sempre tem alguns com a família, ou mesmo num ritual com o cliente, por exemplo. Com o cliente a gente tem aquele início de conversa sempre é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem um ritual em que a gente vai se conectando. Então a gente fala de coisas que não tem muito comprometimento com a terapia. Mas é perguntar como que foi a última sessão, se está tudo bem, se tem alguma novidade, ou até
uma maneira de acomodar o paciente. A atividade, hoje eu gasto a maior parte do meu tempo em atividade, né, no atendimento. Passatempo, não tenho tanto quanto eu tinha antes, mas hoje eu tenho um pouco menos e tenho bem específicos. Jogos diminui bastante, mas ainda faço um pouquinho de jogos, sei lá, uns 5% do tempo, acho que até exagerando aí, né? E já tenho uma quantidade de intimidade interessante, pois aí uns 10%, tanto num dia útil como num dia de descanso. Tenho até o hábito, de vez em quando, trazer as amigas para casa, que eu faço um almoço para elas, e depois do almoço é aquela conversa no sofá, com um cafezinho, ainda com uma taça de vinho, e aí a gente fica confidencializando ali, tá? Só para vocês terem ideia, como é que a gente pode estruturar o tempo e que todos estruturam o tempo. Não fica pensando que eu, por ser uma psicóloga que entenda da teoria, que eu talvez consiga ter domínio sobre isso. E veja, é importante a gente entender que isso é mutável, né? A tua vida pode mudar de uma hora para outra. De repente você se aposenta, ou você está o dia de descanso aí são suas férias, né? Hoje em dia está cada vez mais curto as férias, está cada vez mais difícil a gente relaxar nas férias, mas de pensar que a gente pode modificar, a nossa vida pode ser modificada. Lembra na pandemia, se a gente for aplicar isso aqui na pandemia, muita coisa mudou, né? Intimidade zero, isolamento enorme, atividade, muita gente perdeu um emprego, né? Muita gente foi para ritual, desencantou aí as compulsividades, né? Isso aconteceu com vários pacientes que já eram um pouco compulsivos e passaram a ser mais compulsivos, vários surtos, enfim, foi um momento muito difícil. Lembrando também que depois você pode aplicar o tempo que você gasta aí com a família, com o casal, trabalho, estudo, esporte, sua vida social, lazer, talvez você possa redefinir tudo isso. E aí eu penso sempre em que a meditação pode ser uma coisa bastante interessante para que a gente possa entender o que acontece aqui nesse campo interno, que também tem os seus tempos. Pode ser que no meu interno eu esteja no passado, né? Um dia desses eu resolvi visitar as casas que eu morei enquanto adolescente. E a sensação incrível de estar presa no passado, ou melhor, como se eu estivesse entrando num túnel. E aí reconectei com um amigo, e aí eu, com vários amigos, né? E aí eu percebi que alguns estavam ainda lá, sofrendo por algumas coisas do passado. Eu também estava, em partes, né? Mas a minha vida foi se renovando. Eu digo sempre, a terapia me salvou, a psicologia me salvou. Então, eu tive essa possibilidade de encontrar um outro modo de viver que não essa vida rotineira e cotidiana. Então, eu vou trazer uma vivência de fantasia sobre essa questão do tempo. Eu vou tentar colocar aqui uma música que é do Bach, uma suíte, a suíte número 1 para cello e o incrível Yo-Yo Ma. Se vocês não conseguirem ouvir, depois vai em algum momento lá pesquisar essa música que é maravilhosa, é uma das preferidas. Espero que não fique muito alta e nem muito baixa. Mas coloque-se num lugar tranquilo. Se você quiser gravar, seria bem interessante você gravar o que vai acontecer aí. Se não puder, tudo bem. Sente-se numa cadeira
E coloque uma cadeira à sua frente. Assim, uma cadeira em frente da outra. Se acomode. De preferência que não tenha ninguém em casa, porque senão vão te chamar de louco, tá? Mas sente-se nessa cadeira e mantenha a outra na sua frente. Imagine que nela está sentado o tempo. Como é que você vê o tempo? Que aspecto que ele tem? Que tamanho que ele tem? Como que ele é? Ele tem uma expressão facial? Como ele olha para você? Depois desse contato, mantenha um diálogo com o tempo. Conte-lhe que problemas tem com ele e como ele influi sobre você. O que gostaria de mudar em sua estruturação de tempo? Vou te dar um tempinho. Conversa com ele. Agora eu vou pedir para você mudar de lugar. Assuma o papel do tempo. Seja ele e responda para você mesmo. Continue assim por um tempo até terminar. E você pode ir trocando. Uma hora é o tempo te respondendo, outra hora é você conversando. Mantenha esse diálogo. Muito bem. Agora venha para o aqui e agora. E evidentemente, acho que você não gravou, nem pôde levar muito tempo para fazer essa dinâmica, mas ela está aí. Ela é simples assim, esta conversa sobre o tempo. E aí você pode relembrar, ou se você gravar, depois você pode escutar, como que se deu esse diálogo. E a partir daí, que decisões você vai tomar depois desse exercício? Ou de todo esse exercício, né? Quando você fez o cronograma e depois imaginou que estava conversando com o tempo, colocando o que você pensa, o que você acha, o que você deseja e o que foi que ele respondeu. Diante dessas circunstâncias, que passo você quer dar? E se você chegou a tomar alguma decisão, comente com uma pessoa da sua confiança. E a gente vai pensar lá na intimidade, né? Tem alguém que você possa confiar? Ou que você possa ter esta intimidade de falar o que aconteceu aqui, o que é que você está percebendo sobre a sua própria vida nesta linha do tempo? Seria bom que você tivesse várias pessoas. Ou você pode ter o seu terapeuta, seu psicólogo, que você vai dizer, fiz um exercício e percebi isso, aquilo. Ou com seu parceiro, a sua parceira também pode ser um bom caminho. Já pensou, essa pessoa que está aí do seu lado por tanto tempo, ou pode ser por pouco tempo, não importa, porque a intimidade ela pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. Pensou que legal você poder compartilhar? Olha, você será uma pessoa de muita sorte se puder compartilhar com seu parceiro e com a sua parceira ou com amigos. E se não estiver, talvez agora seja uma boa decisão você ampliar
o seu quadradinho lá, o seu gráfico de intimidade. Bom, eu espero que eu tenha colaborado mais uma vez com vocês. E se tiver dúvida, ou vai lá no meu Instagram, Solange Matilde Silva, ou no próprio YouTube, quando esse programa chegar no YouTube, pode fazer perguntas por lá, ou você pode fazer perguntas no meu WhatsApp. É um WhatsApp de São Paulo, e eu vou usar só comercialmente, tá? Para estar tratando esses assuntos, que é o 11 99230 2910. Terei imenso prazer em responder para você. E para encerrarmos a nossa atividade, vamos tirar a nossa cartinha da palavra de criança com uma frase do adulto. Saiu natureza. É a forma que o universo encontrou para nos mostrar como a gente é. Aí a gente pode ser grande que nem as montanhas, leve que nem o vento, suave que nem a água e brilhante que nem o fogo. Busque na natureza a expressão do seu verdadeiro ser. Um forte abraço e eu aguardo vocês no próximo programa. Muito obrigada por sua atenção. Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação Solange Matilde.